Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo, eu sou Paulo Echevarria. As chances de paz são mínimas no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A afirmação foi feita pelo chefe da ONU após conversa com o presidente russo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. O chefe das Nações Unidas afirmou que as chances de paz na Ucrânia são mínimas neste momento. I have the feeling that we are still far away from peace. I believe that peace is essential, peace in line with the UN Charter and international law. But I would be lying if I would say that I hope that it will happen soon. Guterres também conversou com Putin sobre a possível extensão e ampliação do Acordo de 22 de julho, patrocinado pela ONU, sobre as exportações de cereais da Ucrânia, previsto para durar 120 dias. Putin considerou que os grãos ucranianos devem ser destinados prioritariamente aos países mais pobres. As críticas russas aos acordos despertaram o temor que as exportações ucranianas ficassem novamente bloqueadas, o que poderia afetar a segurança alimentar mundial. O presidente da Ucrânia sofreu um acidente de carro em Kiev. Zelensky foi examinado por um médico e nenhum ferimento grave foi detectado. Um carro de passageiros bateu contra o veículo em que estava o presidente da Ucrânia e os veículos de escolta. Zelensky foi examinado por um médico e nenhum ferimento grave foi detectado. Os médicos que acompanham o presidente deram socorro ao motorista do carro de passeio e o transferiram para uma ambulância. Em sua mensagem de televisão, transmitida logo após o acidente, Zelensky disse que havia acabado de retornar da região de Kharkiv. Ele afirmou que quase toda a região havia sido retomada após a contraofensiva ucraniana para expulsar as forças russas. A Venezuela está pronta e preparada para abastecer o mercado mundial de petróleo e gás. A afirmação foi feita pelo presidente Nicolás Maduro, condenando a crise gerada pelas sanções contra o petróleo russo após a invasão da Ucrânia, que ele classificou de irracionais. A Venezuela está disposta a abastecer o mercado mundial de petróleo e gás, de acordo com a afirmação do presidente Nicolás Maduro, ao receber o secretário-geral da OPEP, Haytham Al-Ghaz, em Caracas. Venezuela está lista e preparada para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero y gasífero con el petróleo y el gas que necesita la economía mundial de manera estable, de manera segura. Maduro indicou que seu governo está recuperando substancialmente a indústria do petróleo, cuja produção caiu para mínimos históricos após anos de falta de investimento e manutenção. Atualmente está em torno de 700 mil barris, mas já produziu 2.300.000 por dia em 2002. Venezuela tiene un portafolio de más de 50 proyectos gasíferos de primer nivel, con los estudios de sísmica hechos y con todas las garantías jurídicas para que los inversionistas internacionales que vengan. O petróleo venezuelano enfrenta um embargo dos Estados Unidos desde 2019, depois que Washington ignorou a reeleição de Maduro. Mas o governo do presidente Joe Biden fez abordagens para relaxar essas medidas em um momento em que os preços estão subindo devido à guerra na Ucrânia. A Rússia, o maior fornecedor da Europa, reduziu drasticamente o seu fornecimento de gás após sanções contra o seu petróleo.
Xi Jinping e Vladimir Putin se encontraram nesta quinta-feira no Uzbequistão. O encontro acontece à margem de uma reunião de cúpula com os outros líderes da região. Os presidentes de Rússia e China se encontraram nesta quinta-feira na cidade de Samarcand, no Uzbequistão, à margem de um encontro de cúpula com outros líderes da região, considerada um contrapeso à influência global do Ocidente. Organizado em uma antiga escala da Rota da Seda, o encontro da Organização de Cooperação de Xangai também vai ter a presença dos líderes da Índia, Paquistão, Turquia, Irã e outros países. A principal reunião vai acontecer na sexta, mas o evento que gera mais interesse é a reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping. 面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿同俄方一道努力。 体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。 Para Putin, o encontro de cúpula é uma oportunidade para demonstrar que a Rússia não pode ser isolada internacionalmente, apesar das sanções impostas por países ocidentais devido à guerra na Ucrânia. Para os dois países, o encontro é uma oportunidade para desafiar o Ocidente e, em particular, os Estados Unidos, que lideraram a adoção de sanções contra a Rússia e que irritaram Pequim com demonstrações de apoio a Taiwan. Durante a viagem ao Cazaquistão, reunido com vários líderes religiosos, o Papa Francisco alertou sobre o efeito dominó dos conflitos. O pontífice encerrou a visita ao país nesta quinta-feira. O Papa Francisco alertou nesta quinta-feira sobre o efeito dominó dos conflitos militares nas relações internacionais durante o encerramento de um congresso interreligioso no Cazaquistão. No evento, líderes espirituais pediram diálogo aos líderes mundiais. La pace è urgente perché qualsiasi conflitto militare o focolaio di tensione e di scontro oggi non può che avere un nefasto effetto dominò e compromette seriamente il sistema di relazioni internazionali. As 100 delegações de 50 países presentes na cúpula trienal, onde estiveram representantes do Islã, do judaísmo e do budismo, entre outras confissões, adotaram por maioria uma declaração que pede aos líderes mundiais que abandonem toda a retórica agressiva e destrutiva que leva à desestabilização do mundo. O documento de 35 pontos, que evita citar a Ucrânia, afirma: estamos convencidos de que o desencadeamento de qualquer conflito militar, criando fontes de tensão e confronto, provoca reações em cadeia que alteram as relações internacionais. A declaração, assinada entre outros pelo grande imã de Al-Azhar, a principal instituição do islamismo sunita, também apoia a proteção da dignidade e dos direitos das mulheres, a melhoria de seu status social como membros iguais da família e da sociedade. O Papa também apelou para proteger a dignidade das mulheres e argumentou que maiores papéis e responsabilidades devem ser confiados a elas. Os britânicos começaram a desfilar em frente ao caixão de Elizabeth II em Londres para se despedir da rainha. O caixão vai ficar exposto até o funeral e enterro da monarca na próxima segunda-feira. Longas filas e lágrimas marcaram o primeiro dia de despedida dos britânicos de Elizabeth II. O corpo da monarca foi posicionado nesta quarta-feira no Westminster Hall, a parte mais antiga do edifício que abriga o parlamento, onde permanecerá até o funeral e enterro, marcados para segunda-feira. She is such a grandmotherly figure, great-grandmotherly figure, and a motherly figure. And her like will never. She has to be the greatest lady in the last 200 or 300 years easily. There's nobody to match her. You could feel the emotion. You could. The silence was the reverence, the respect. You had the appreciation for her long service. It was absolutely jaw-dropping, really. You just came up the stairs and turned the corner, and to see the coffin and all the guards in that amazing historic room was just unbelievable. It's certainly a moment I will never ever forget, and nor will we ever forget her. She was wonderful, wonderful woman. I started to cry. I mean, that's part of the process of grieving, isn't it? And it's. I didn't really expect to be so upset.
but you know, the Queen was such an icon, and she's sort of somehow really familiar, and yet she's our sovereign. And she managed to transcend that very special Her Majesty to actually almost feeling like she was part of your family. Algumas pessoas chegaram a dormir 2 noites na rua para garantir que seriam as primeiras a entrar na Câmara Ardente e velar a mais longeva rainha do Reino Unido, que ocupou por mais de 7 décadas o trono. Durante os próximos dias, centenas de milhares de britânicos e visitantes vão passar pelo local, aberto quase ininterruptamente até a madrugada de 19 de setembro, dia do funeral de Estado na Abadia de Westminster e enterro na Capela George VI do Castelo de Windsor. O governo avisou que as pessoas poderiam ter que esperar 30 horas em uma fila de até 10 quilômetros e lançou até mesmo uma ferramenta em tempo real que indica o tamanho da fila e até onde ela vai. O cantor de R&B, R. Kelly, que cumpre pena de 30 anos por crimes sexuais, foi declarado culpado de pornografia infantil. A condenação veio após 1 mês de julgamento na cidade natal dele, Chicago. O artista de 55 anos foi condenado por 3 acusações de produção de pornografia infantil e outras 3 por atrair um menor para relações sexuais. Kelly, 3 vezes vencedor do Grammy, foi absolvido por um júri federal de outras 7 acusações, incluindo a de obstrução da justiça em um julgamento anterior. O júri, formado por 12 pessoas, levou cerca de 11 horas para chegar ao veredito, que poderia adicionar uma forte condenação à sentença de 30 anos de prisão que o cantor recebeu em Nova York em setembro por recrutar adolescentes e mulheres para praticar sexo. No caso de Nova York, o cantor foi declarado culpado de 8 acusações de tráfico sexual e 1 de extorsão. E agora um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta porra, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O tufão Muifa causou inundações e evacuações no leste da China e, até o momento, não foram registrados mortos ou feridos. O leste da China foi afetado nesta quinta-feira por fortes ventos e chuvas na passagem do tufão Muifa, que forçou mais de 1,5 milhão de pessoas a saírem de casa e provocou a suspensão da maioria dos voos do principal aeroporto de Xangai. Muifa é o ciclone mais forte a atingir Xangai desde o início dos registros oficiais em 1949. Até o momento, não foram registrados mortos ou feridos. As chuvas provocaram engarrafamentos e inundações em áreas do delta do Yangtze, um importante centro industrial do país. Ondas gigantes atingiram a costa na Baía de Hangzhou, ao sul de Xangai, e a Rádio Nacional informou um deslizamento de terra no condado de Nihai. Com ventos de até 125 km por hora, a tempestade tocou o solo à meia-noite de quinta-feira no distrito de Fengshan, em Xangai. As operações nos terminais de contêineres em Xangai e Ningbo, os maiores da Ásia, foram suspensas pela passagem do tufão, mas devem retomar as operações ainda nesta quinta-feira. Na semana passada, Xangai foi afetada pela passagem do tufão Hinnamor, que provocou o fechamento de escolas. Muifa é o 12º tufão a atingir a China neste ano. Após visitar o Paquistão, onde viu os efeitos devastadores das inundações no país, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo aos líderes mundiais. Ele pediu esforços para que o aquecimento global seja freado. Na sede das Nações Unidas em Nova York, o diplomata português fez um apelo pedindo que baixem a temperatura do planeta para não afogar o mundo.
I have just returned from Pakistan, where I looked through a window into the future. A future of permanent and ubiquitous climate chaos on an unimaginable scale. Devastating loss of life, enormous human suffering, and massive damage to infrastructure and livelihoods. Cerca de 1.400 pessoas morreram nas inundações no país asiático, que cobrem uma área do tamanho do Reino Unido e devastaram plantações, destruíram casas, rodovias e pontes. Durante a visita, Guterres disse que nunca tinha visto uma carnificina climática nesta escala e culpou os países mais ricos pela devastação. Whether it is Pakistan, the Horn of Africa, the Sahel, small islands or least developed countries, the world's most vulnerable, who did nothing to cause this crisis, are paying a horrific price for decades of intransigence by big emitters. G20 countries are responsible for 80% of emissions. And they are also suffering the impact of record droughts, fires and floods, but climate action seems to be flatlining. If 1/3 of G20 countries was underwater today, as it could be tomorrow, perhaps they would find it easier to agree on drastic cuts to emissions. O secretário-geral da ONU ainda fez críticas às grandes empresas de combustíveis fósseis, acusando-as de matar o planeta para obter a maior quantidade possível de commodities. Para o português, outras questões também impactam sobre o momento, como a solidariedade prevista na Carta das Nações Unidas, que está sendo devorada pelos ácidos do nacionalismo e do interesse próprio. A China, acusada de violar os direitos fundamentais nas minorias na província de Xinjiang, aproveitou a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU para lançar uma contraofensiva. E do outro lado, as potências ocidentais buscam maneiras de responder à situação. A China lançou uma contraofensiva sobre Xinjiang no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O país é acusado de violar os direitos fundamentais das minorias na província de Xinjiang. As autoridades chinesas aproveitaram os diversos fóruns oferecidos pelo Conselho de Direitos Humanos para tentar mostrar a seus críticos que contam com um amplo apoio. O governo em Pequim está indignado desde a publicação de um relatório do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos em 31 de agosto, que fala da possibilidade de que tenha cometido crimes contra a humanidade. O relatório se refere a supostos crimes contra as minorias, especialmente muçulmanos uigures. O embaixador da China na ONU em Genebra, Chen Shu, apresentou uma declaração conjunta de quase 20 países e apoiada pela Rússia, na qual afirma que o relatório estava baseado em informações erradas e tirava conclusões equivocadas. O relatório foi o último sob o mandato da alta comissária Michelle Bachelet. Pequim rejeita categoricamente essas acusações e afirma que está operando centros de formação profissional na região para combater o extremismo islâmico. Toneladas de resíduos plásticos chegam em corpos aquáticos da América Central todos os dias. A mudança na paisagem também fez o ambiente se alterar com dificuldades para os pescadores e espécies nativas. Arrastados por diferentes rios, imensos depósitos de plásticos multicoloridos cobrem as águas do Lago Suchitlán, em El Salvador, e em praias paradisíacas do Caribe hondurenho, que recebem milhares de toneladas de lixo da Guatemala. Garrafas de refrigerantes, recipientes de remédios, chinelos velhos e todo tipo de material flutuam nas águas verdes desse lago salvadorenho de 13 mil hectares, que serve de reservatório para uma usina hidrelétrica e é considerado um pantanal de importância internacional pela Unesco. Os pescadores da região dizem que a poluição empurrou os peixes para as águas profundas, onde não podem lançar as redes para pegar tilápia ou guapote. Esta basura viene del río de Motagua, del lado de Guatemala. No la han podido detener. Aquí se ha limpiado un montón de tiempo, han pagado para que se limpie las municipalidades, han pagado para que se limpie toda esta playa y al crecer el río vuelve otra vez, así como se ve ahora. Com cerca de 2.500 habitantes, Potonico é o município mais afetado entre as 15 cidades ribeirinhas do lago. Os pescadores precisam competir com cerca de 1,5 milhão de biguás pretos que habitam o lago, que se tornaram uma espécie de praga, já que chegaram como aves migratórias e ficaram pela região.
Pues se ha visto afectado enormemente ya los pescadores, más de un mes de no poder realizar la pesca. Vean aquí las imágenes, cómo se ve, es bien difícil poder arrojar las redes, ¿verdad? En esto, el pez cuando ve este tipo de contaminación se va a las partes más profundas del embalse, ¿verdad? Entonces es muy difícil que los pescadores logren obtener buena producción de pescado. O ministro salvadorenho do Meio Ambiente afirma que mais de 4.000 toneladas de resíduos são geradas diariamente no país e 1.200 acabam em rios, praias ou ruas. Diante do problema, a ONG holandesa The Ocean Cleanup alerta que cerca de 20.000 toneladas de resíduos plásticos passam todos os anos pelo rio Las Vacas, afluente do Motagua, a maioria proveniente do aterro sanitário da capital da Guatemala. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 11 milhões de toneladas métricas de plástico entram nos oceanos todos os anos, número que pode triplicar nas próximas 2 décadas. Em um vídeo veiculado na TV estatal bielorrussa, o presidente Alexander Lukashenko corta madeira ao lado de outro homem para não deixar que os europeus congelem até a morte. Em meio à crise energética no continente, o principal aliado de Vladimir Putin tirou sarro da situação com a aproximação do inverno. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, divulgou um vídeo nesta quarta-feira, tirando sarro com a crise energética na Europa. Ao lado de outro homem, ele aparece cortando madeira para ajudar os países europeus a não morrerem de frio no inverno. Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. O vídeo foi divulgado na televisão estatal bielorrussa em meio ao aumento dos preços de gás e eletricidade devido ao conflito entre Moscou e Kiev. Para lidar com a situação, países europeus vêm pedindo à população e às empresas que reduzam seu consumo energético. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Ёлка, березка. Главное, чтобы тепло было. Nesta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou uma proposta para reformar o mercado de energia elétrica do bloco frente ao momento. A Rússia, maior fornecedora de hidrocarbonetos da Europa, reduziu drasticamente seu fornecimento de gás, causando temores de dificuldades e aumento de preços. Após violentos confrontos que deixaram mais de 170 mortos, Armênia e Azerbaijão respeitaram um cessar-fogo nesta quinta-feira. Os combates foram os mais violentos entre os dois países desde a guerra de 2020, pelo controle da região disputada de Nagorno-Karabakh. A Armênia e a Azerbaijão respeitavam o cessar-fogo nesta quinta-feira na fronteira após 2 dias de confrontos que deixaram mais de 170 mortos e ameaçam prejudicar um frágil processo de paz mediado pela União Europeia. Segundo o Conselho de Segurança Nacional armênio, os combates que explodiram na terça-feira terminaram na madrugada de quarta para quinta, graças ao envolvimento da comunidade internacional. A Rússia, tradicional mediador no Cáucaso, anunciou um cessar-fogo ainda na terça-feira, mas a trégua foi violada durante 2 dias. Os dois países trocaram acusações sobre bombardeios. Na quarta-feira, a Armênia anunciou que perdeu 105 militares e acusou o Azerbaijão de ter ocupado 10 quilômetros quadrados de seu território. Baku informou nesta quinta que 71 soldados morreram nos combates. O balanço anterior do governo do Azerbaijão citava 50 vítimas fatais. Os dois países trocaram acusações durante os confrontos, que forçaram a fuga de centenas de civis armênios que moram na área da fronteira. Os confrontos são os mais violentos entre os dois países desde a guerra de 2020, pelo controle da região disputada de Nagorno-Karabakh, que terminou com mais de 6.500 mortos e obrigou a Armênia a ceder territórios ao Azerbaijão. Antes desta guerra, os dois países travaram outra nos anos 1990 por Nagorno-Karabakh, em um conflito que deixou mais de 30 mil mortos. Nagorno-Karabakh é um território de maioria armênia que se separou do Azerbaijão com o apoio de Yerevan. Liderada por Ulf Kristersson, a direita sueca começa as tentativas para formar um governo. As eleições do último domingo marcaram o fim de 8 anos de governo dos sociais-democratas.
O líder dos conservadores da Suécia, Ulf Kristersson, começa a trabalhar nesta quinta-feira para formar um governo depois da apertada vitória eleitoral da coalizão que inclui a extrema-direita. Com 176 cadeiras no parlamento, 73 delas do partido de extrema-direita SD, o Democratas da Suécia, o bloco de direita de 4 partidos ficou levemente à frente da esquerda, com 173 representantes. A eleição do último domingo foi tão disputada que os suecos precisaram aguardar 3 dias para conhecer os resultados. A atual primeira-ministra, a social-democrata Magdalena Andersson, apresentou nesta quinta o pedido de renúncia, mas se mostrou aberta para colaborar com os conservadores em caso de fracasso na formação de uma maioria com a extrema-direita. A mudança é histórica. Nunca antes um governo sueco teve como base de apoio a bancada do SD, o grande vencedor das eleições com 20% dos votos, que transformaram o partido no segundo mais votado do país. Apesar do SD ter o maior número de deputados, o partido não está em condição de reivindicar o cargo de primeiro-ministro prometido a Kristersson, porque as 3 formações da direita tradicional têm uma visão negativa da participação dos democratas da Suécia no governo. O ex-ginasta Kristersson vai precisar de uma estratégia elaborada para completar e manter a união das 3 direitas. O cenário mais provável, de acordo com analistas, é que o SD apoie o governo no parlamento sem integrar diretamente o executivo. E por aqui encerramos esta edição. Obrigado e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar. Obrigado. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil.